Deus, é um privilégio estar aqui. Que ambiente maravilhoso, que coisa linda que a gente está vivendo aqui hoje. De fato, é um privilégio. E como já foi dito, eu sou professor de matemática, mas também amo teologia. São coisas que estão assim no meu sangue, graças a Deus. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa relação de ser exponencial, o que que isso significa matematicamente, o que que esse evento está querendo comunicar com ser uma mulher exponencial. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou casado com a Aline, graças a Deus. Nosso neném está chegando, o Tito chega em setembro. E eu tenho em casa, graças a Deus, um exemplo de uma mulher que tem sido exponencial para a glória de Deus. Tudo que Deus fez é bom e serve exclusivamente para expressar a sua glória. Como afirma o salmista, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente, para que a gente saiba exatamente qual que é a ordem com que as coisas foram feitas. Isso é muito central na Bíblia. E tudo que Deus fez, nós temos que entender que tudo que Deus fez, Ele mesmo declarou que isso era bom. Ele certificou de que o que Ele estava fazendo era bom. Ao final de cada dia, ao final de cada criação, Ele viu que isso era muito bom. E é dentro desse grande cenário que as nossas vidas se encontram. E aí nós temos dois princípios muito importantes que a gente precisa entender dentro desse cenário como um todo. Não somos frutos do acaso. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio é que uma vez que tudo diz respeito a Ele, que todas as coisas foram feitas para glorificar a Deus, não somos protagonistas das nossas vidas. Então tudo diz respeito a Ele, não somos frutos do acaso. O Deus Criador dos céus e da terra decidiu que nós faríamos parte desse cenário. Homem e mulher foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não só o homem, não só a mulher, mas homem e mulher criados para juntos expressarem a glória de Deus. Neste projeto que nós estamos, e Deus disse, né, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Portanto, as primeiras palavras registradas nas Escrituras já deixam registrado que a única maneira de vivermos todo o propósito de Deus é se nós entendermos que Ele é o centro. Mas o que isso tudo significa com ser exponencial? É essa parte que me cabe aqui essa tarde maravilhosa. Antes de mais nada, assim, antes de começar a falar da parte matemática, quero deixar todas e todos tranquilos que eu não vou aqui prezar pelo rigor matemático das definições, para não ficar uma coisa maçante, né? A proposta aqui é exemplificarmos para ficar o mais simples possível. Antes, primeiramente, é preciso compreender a perspectiva matemática de função, né? Na matemática, nós temos um conteúdo chamado função. Função destaca, ressalta a dependência entre duas variáveis. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo aqui muito prático, né? Quando eu falo que uma letra, que x, o que é x e y na matemática, professor? Valores que a gente ainda não conhece, valores que a gente não sabe ainda qual que é, números que a gente ainda não conhece, basicamente é isso. Então, quando a gente estabelece uma função, a gente está colocando uma relação, olha só os termos importantes, de dependência entre duas variáveis, de dependência entre duas letras. Nesse caso aqui, eu quero expressar uma relação de dependência entre y e x. Como assim, Valdo? Vamos lá, vamos explicar. Quando eu falo que y depende de x, que uma letra depende da outra, é que y só vai ter um valor se eu atribuir um valor para x. Y não vai ter nenhum valor enquanto x não tiver um valor. Vamos agora pegar um exemplo mais simples de uma função linear. Antes de falar da função exponencial, vamos falar da função linear. Quando eu tenho, por exemplo, y igual ao dobro de x, o que a gente entende? Olha, para que y seja 4, o x tem que ser 2, ou seja, y é igual a 2 vezes um valor que foi atribuído para x, que nesse caso é 2.
Então, y vai ser 4 quando x for 2, porque 2 vezes 2, 4. Y vai ser 6 quando o valor atribuído para x for 3, porque 2 vezes 3, 6. Então, quando x for 3, y vai ser 6. Quando x for 4, y vai ser 8. Quando x for 5, y vai ser 10. Percebe a relação de dependência que existe entre essas duas letras? É uma relação de dependência. E y só pode entregar um valor, só pode receber um valor se o valor de x for determinado. Isso quer dizer que y é independente, é o que a gente chama de variável independente, e x é o valor que a gente chama de variável independente. Para cada valor que eu dou para x, eu tenho um valor para y. Então, você pode ir em casa fazer essa conta rápida comigo. Se x for 6, qual que é o valor de y? 12, porque 2 vezes 6, 12. Lembrando que eu estou usando um exemplo de função, nem todas as funções são assim. São com esse mesmo formato. E aí, a gente partindo agora para a função exponencial. Lembrando que todos os números, todos os valores de x e y, toda a relação de x e y numa função linear, numa função de primeiro grau, que foi como essa que eu citei aqui, ela pode ser descrita por uma reta. Ela cresce de uma forma muito lenta dentro desse exemplo que eu citei. Mas agora usando a função exponencial, entendendo o que significa a função exponencial, a relação é a mesma. Y depende de x, só que agora a função exponencial ela está definida para um expoente. O que significa isso? Enquanto na função linear, na função do primeiro grau, nós tínhamos 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente, ou seja, para que eu possa ir para o próximo número, eu vou somar 2 sempre, nesse exemplo, né, no exemplo que a gente está usando. Na função exponencial, ela cresce de um jeito mais rápido. Vocês receberam um e-book e vocês vão poder ver esses dois exemplos. Eu coloquei esses dois exemplos com um gráfico para que fique bem visível essa relação entre os dois. A função linear, ela cresce em forma de uma reta, mas a função exponencial, ela cresce de uma forma diferente. É por isso que nós estamos no Aeroclube. É bem parecido com a decolagem de um avião. No caso dessa função que eu coloquei aqui como exemplo, ela não é do tipo y igual a 2 vezes x. Ela é do tipo y igual a 2 elevado a x. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho 2 elevado a 1, o resultado disso é 2. Mas 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, isso dá 4. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Olha, já cresce numa velocidade maior. 2 elevado a 4 é o 8 vezes 2 e não mais 2. Por isso que agora a gente sai do 10 da função linear e pula direto para o 16. Então a gente começa 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512. E o crescimento é muito rápido. É muito mais rápido do que uma função linear. Então, essa metáfora da mulher exponencial, da função exponencial, no auxílio aqui do que a gente está querendo propor aqui essa tarde, ela é algo que é muito válido para que a gente consiga compreender aonde nós nos encontramos, aonde você, mulher, que está aqui assistindo essa tarde, nos encontramos nessa relação de dependência de Deus. Nós somos variáveis, nós somos funções estabelecidas pelo Criador e dependemos somente, única e exclusivamente, da vontade dEle, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos determinou assim. Ser mulher é uma grande responsabilidade dada por Deus. A mulher tem a capacidade de gerar, a mulher tem a capacidade da sensibilidade. Graças a Deus nós temos mulheres que têm da parte de Deus a sensibilidade, a competência nos negócios. Quando uma mulher se prontifica
diante de um determinado empreendimento, a competência é incrível. Haja visto esse evento e a forma como ele está sendo gerido, graças ao toque feminino, a sensibilidade, a competência, o olhar materno. Tudo isso é presente de Deus para a mulher. Algo que nenhum homem pode exercer com perfeição, porque Deus quis que a sua imagem estivesse impressa em homem e mulher, uma relação em que se complementa. Não existe aqui na narrativa bíblica uma tentativa de um suprimir o outro. Então, é muito importante que a gente tenha eventos como esse, pare para dialogar sobre momentos como esse, porque o que o mundo, as vozes do mundo nos nossos dias, elas ressoam outras tentativas, outras formas de tentar fazer com que a mulher seja exponencial. Palavras como empoderamento feminino, o individualismo feminino, oposição contra um tal de um formato patriarcalista, e aí tudo que é masculino é rejeitado, é jogado fora, como se Deus tivesse criado só um gênero, e não foi isso. Deus criou homem e mulher, e cada um expressa a glória dele de uma forma muito específica. E hoje nós estamos aqui para falar da mulher especificamente. Todas essas fórmulas, elas prometem potencializar as virtudes femininas. Esse discurso de empoderamento feminino, essa tentativa de fazer com que a mulher seja independente no sentido de abandonar toda a estrutura que Deus determinou na criação, isso é nocivo. E infelizmente isso tem conquistado o coração de muitas mulheres, inclusive dentro do nosso ambiente cristão. Muitas mulheres têm tido um discurso feminista visando alcançar expoentes maiores, visando alcançar resultados maiores. O problema é que isso simplesmente não pode ser sustentado. Isso é a mesma coisa de alguém se autogerar, né? É como se uma pessoa pudesse dizer, eu gerei a mim mesmo. É como se uma função chegasse para alguém que estivesse resolvendo uma conta matemática e esse papel olhasse para você e dissesse, eu me gerei. E mesmo se isso fosse possível, quem é que iria atribuir os valores de X para que essa função tivesse valores de Y válidos? Se não houver a ideia, se não tiver no nosso coração o entendimento de uma vontade, de um desejo, de um propósito, de uma criação que está firmada sobre a Trindade, nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma pessoa jamais desenvolverá uma trajetória exponencial. Isso é impossível. E eu, como professor de matemática, enquanto preparava esse momento, pensei em uma outra abordagem matemática que representa uma mulher que não tem em Deus o encontro dos seus valores, que não estabelece em Deus a fonte do seu significado, do seu propósito. Na matemática, na geometria, nesse caso, que eu estava fazendo essa reflexão, nós temos uma figura, um elemento primitivo que se chama ponto. Talvez uma mulher que ouve as vozes desse século, mas não ouve aquilo que Deus estabeleceu, ela está mais para um ponto do que necessariamente para uma função exponencial, uma função que cresce numa velocidade maior desde que ela obedeça a todos os parâmetros. Uma função que se parece muito com a decolagem de um avião, é por isso que nós estamos aqui essa tarde. E o ponto, ele é uma figura que a gente pode dizer assim, que ela não tem comprimento, não tem largura, não tem profundidade, não tem altura. É o que a gente chama de elemento adimensional, que não existe medida. Uma mulher que busca na criação, que busca nas coisas, que busca em si mesmo a sua própria capacidade, o significado da sua vida, ela não é exponencial, ela é um ponto. E esse ponto nada mais é do que o próprio umbigo. É preciso estar atento aos efeitos da queda e como o pecado opera no coração humano. Pois tanto homens quanto mulheres
trocaram a glória de Deus incorruptível por formas temporais e corruptíveis. É o que está escrito em Romanos. O texto de Romanos fala que os homens, que as pessoas trocaram a glória de Deus por coisas, que as pessoas suprimem a verdade pela injustiça. E graças a Deus por Jesus Cristo, porque antes de Jesus, se Jesus não tivesse decidido nos salvar, não tivesse decidido nos resgatar as mulheres da nossa, que nós convivemos, isso jamais, ser exponencial, jamais seria possível. Seria impossível nós glorificarmos a Deus, seria impossível nós estarmos aqui hoje com todo esse empenho, com todo essa entrega para que a glória de Deus fosse conhecida. Mas Deus enviou o seu Filho para o mundo, para que Ele nos fizesse entender, nos desse o entendimento, a revelação de que todo o propósito feminino, todo o propósito da criação fosse redirecionado para aquilo que eu disse lá no início, que os céus proclamam a glória de Deus e que o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Portanto, não é o individualismo ou o extremo oposto que afirma que o casamento e a maternidade são a plenitude feminina. Você, mulher que está aqui me ouvindo essa noite, que é um privilégio para mim estar aqui falando para você, o seu potencial, o seu expoente máximo, ele não vai ser determinado por padrões criados por homens. Ele vai ser determinado, homens, quando eu falo homens, a humanidade de um modo geral, a cultura, ele vai ser estabelecido por Deus, o Criador dos céus e da terra, que tudo fez para um bom propósito, que tudo fez para que a sua glória fosse conhecida, tudo fez para que a sua relação com o Filho e Espírito Santo fosse impressa na criação. Então, que em nome de Jesus, nessa tarde, nós possamos ter um tempo de reflexão profundo e de encontrar, de uma vez por todas, o significado das nossas vidas. Como eu disse aqui no início, você, mulher que está aí, você não é um fruto do acaso, você não é um acidente, você não é uma falha de percurso. Deus te planejou do jeito que você é, estabeleceu todos os parâmetros dessa função e constantemente tem colocado em você o seu significado, o seu propósito, o propósito dele. É o expoente de Deus que vai determinando os valores que você expressa para a glória de Deus. E nós, para encerrar esse momento, não somos o protagonista das nossas vidas. Porque todas as vezes que nós tentamos tomar a rédea das nossas vidas, a gente já viu que isso se torna um ponto e não uma função exponencial. Então, que em nome de Jesus, a gente olhe para o centro do palco da criação e possa ver Deus, Pai, Filho e Espírito Santo regendo com o seu amor, com a sua graça, toda a criação. Amém? Vamos ter um tempo de oração? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço pelas mulheres que o Senhor colocou nas nossas vidas. Te agradeço por cada mulher que o Senhor tem trazido ao mundo para nos ajudar, meu Pai, nesse projeto de glorificar o Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo na vida de cada mulher. Obrigado pelas nossas esposas. Obrigado pelas nossas mães, pelas nossas filhas, pelas nossas irmãs, pelas nossas pastoras e por todas as mulheres, meu Pai, que têm como objetivo principal da sua vida glorificar o Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe todas vocês.